Olá, eu sou a Chay, tô começando aqui agora nesse canal. Vou trazer uns conteúdos de expansão de consciência, de despertar espiritual, de autoconhecimento e principalmente sobre dores e curas profundas que eu já vivenciei e que ainda vou vivenciar. Então a gente compartilhando aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, eu acredito que a gente consegue expandir ainda mais os nossos conhecimentos, os nossos saberes. Então, hoje eu te convido a participar desse canal que está começando agora, com uma visão mais objetiva, clara e com um toque de bom humor, que eu acredito que a alegria e o amor são as formas mais bonitas da gente se conectar com o nosso eu interior, que é onde o nosso poderoso Deus Criador mora. Eu quero trazer uma reflexão. Muitas vezes na nossa vida a gente acaba se conectando a pessoas que naquele momento faz muito sentido. Eu, pelo menos, quando iniciei a minha jornada de autoconhecimento, foi como se tivesse acontecido um detox da espiritualidade na minha vida. Eu, por ter um destino 7, ser um pouco cética, ser um pouco espiritual, e hoje eu me vejo um ser completamente espiritual e longe de ser cética, porque eu acho que a espiritualidade ela só falta se manifestar na minha frente para mostrar que ela realmente existe e está presente na minha vida. Só que muitas vezes na nossa jornada a gente acaba se apegando a pessoas, a lugares, a situações onde essas pessoas elas não fazem mais parte daquilo que a gente está se tornando. E elas podem sim atrapalhar na nossa jornada. Então, quando Deus tira pessoas da nossa vida, a gente acaba ficando triste, querendo se questionar por que que saiu o meu ex-namorado da minha vida, por que que saiu aquela melhor amiga que eu amava. Entende que essas pessoas não fazem parte daquilo que tu tá te tornando? Então, se tu é uma pessoa que tá buscando se melhorar, que tá buscando evoluir, que tá buscando crescer, essas pessoas não vão mais fazer sentido estando contigo nessa nova jornada. E isso foi o que foi mais difícil pra mim, porque eu sofria muito em padrões de apego, por uma carência muito grande, por uma falta muito grande que eu tive na infância. De nutrição. Nutrição é o colo da mãe, o colo do pai. Então eu tive essa falta. Então automaticamente eu expandi isso nas minhas relações. Então todas as relações que eu tinha, eu me entregava muito para receber todo o amor que eu queria. E automaticamente eu só me ferrei. Eu só tive relacionamentos tóxicos. E relacionamentos tóxicos que eu digo relacionamentos interpessoais, tanto amorosos quanto relacionamentos de amizades, onde eu me doava, porque isso é um índice de rejeição e abandono. Se hoje tu não sabe o que é que te faz querer ser tão bom em tantas coisas, querer se doar demais para as pessoas que estão cagando para ti, esse é um padrão legítimo de abandono, uma pessoa que não sabe dizer não pro outro. E muitas vezes eu ainda tenho essa dificuldade de dizer não para as pessoas que eu gosto, porque parece que elas sabem onde tocar no meu emocional para eu acabar me rendendo àquilo que elas querem. Então, o meu maior desafio não é com o outro, o meu maior desafio é comigo mesma. É que eu tô ali pau a pau comigo todo dia. É comigo tete a tete, é comigo olhar no espelho e ver que eu sou um ser humano e que eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Muitas pessoas estão completamente desequilibradas e eu percebo isso por trabalhar com cartomancia. Eu percebo que as mulheres, principalmente, e muitos homens também, chegam na hora da consulta, eu quero saber se a fulana vai voltar pra mim, eu quero, sabe? Então, hoje eu até tava estudando sobre o ego e sobre carência e apego. Ambos os dois, eles se conectam muito,
Porque o que tu é apegado hoje na tua vida? E por que tu é apegado nisso? Eu sou mãe, então eu penso assim, nossa, eu sou muito apegada na minha filha. Por quê? Porque eu tenho uma ferida de nutrição. Então ela me nutre, porque ela me dá o amor todo que ela tem, porque eu sou a mãe dela. Então, o que tá faltando em mim é nutrição. Mas eu tenho que me nutrir, eu tenho que cuidar da minha criança, eu tenho que cuidar da minha adolescente, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar de mim. E não tenho que deixar isso no externo. No momento que a gente desapega e se desprende desses vínculos, que eu digo emocionais, e não é desapegar de vínculos emocionais que eu não vou mais amar minha filha, não é sobre isso. É entender que o amor é uma coisa maravilhosa, mas o amor ele não sufoca, o amor ele não condiciona, o amor ele não aprisiona, sabe? Eu trabalhei durante 6 anos mais ou menos na religião de matriz africana, fazendo amarração amorosa, indo para dentro de cemitério, fazendo coisa para as pessoas voltarem. E aí quando eu entendi que eu caí na minha consciência, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe, o que eu tô fazendo com essas pessoas? Eu tô estragando a vida delas. E, consequentemente, tô criando karma pra mim. Então, assim, hoje eu não concordo mais com esse padrão. Mas isso não quer dizer que eu julgo quem faz. Cada um no seu processo. Só que eu acho que eu vivenciei muitas pessoas que acompanharam a minha jornada de desligamento da religião e essa minha transição de terapias, enfim. Essas pessoas, as que me acompanharam de verdade, depois disso, né? Depois do que aconteceu tudo isso, elas me procuraram para desfazer esses laços. Porque elas não voltaram com as pessoas, mas elas não conseguiam se desconectar energeticamente daquelas pessoas. Porque quando tu faz um trabalho espiritual, o que tu entende? Eu crio um elo com a pessoa. Esse elo é invisível, porque é um elo energético. Aí, tipo, tu encontra um cara super gente boa lá na frente, quer se conectar com ele, porque naquele momento de desespero, de carência, de apego, tu foi lá e assinou uma sentença contra ti mesma. Óbvio que esses laços têm como ser desfeitos, óbvio que tem. Eu, por exemplo, desfaço muitos laços na mesa radiônica com trabalhos espirituais, que eu digo espirituais voltados pro bem. Nada mais com esse intuito de aprisionamento e condicionamento. Então, existem laços que a gente consegue cortar espiritualmente, voltado para uma egrégora de luz, com trabalhadores da luz. Isso tem como ser desfeito. Mas o que eu digo assim... quais são as tuas carências? Por isso que o autoconhecimento, ele tá muito ligado à espiritualidade. Quais são as tuas carências? Quais são, sabe, as tuas dores que estão ali te massacrando dia a dia, que não te deixam entender que todos somos um e que a gente não precisa condicionar as pessoas a viverem aquilo que a gente quer viver, por mais que a gente ame elas. Porque o amor é isso, o amor é soltar, o amor é desapego. No entanto, que Maria, né, mãe de Jesus, teve que desapegar do seu filho para morrer na cruz por todos nós. Então, tem uma visão muito espiritual que automaticamente tu olhando para dentro de si, tu entende as tuas dores, tu entende por que tu tem carências, por que tu tem apego, e geralmente isso acontece na infância, como eu disse, com a minha relação, com os meus pais, enfim. E essas dores foram cruciais na minha jornada de autoconhecimento e de evolução. Não que eu seja um ser evoluído mais do que tu que tá aí me assistindo, mas hoje eu consigo entender algumas coisas que quando eu achava que a vida era só trabalho, pagar boleto, eu não conseguia entender. E as pessoas estão condicionadas a viver assim. E é sobre isso que eu tô aqui pra te dizer, acorda. O mundo não é desse jeito, o mundo não é um morango que tô aqui com cobertura de chocolate. Não é sobre isso. O mundo é realmente uma escola. E a gente está vivendo sim uma experiência.
E a gente tá sim vivendo uma maior experiência que é a transição planetária, que é sobre o que é de propósito. Por que tu veio? Para que tu tá aqui? Então é isso que tu vai carregar em outras dimensões, porque nós somos somente uma consciência. E eu já tive essa experiência de só consciência, então eu posso até trazer um vídeo sobre isso. Então se tu quiser, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer esse vídeo contando essa experiência que eu tive só de consciência. E foi surreal, surreal. Eu consegui entender que, bom, enfim, depois eu trago esse vídeo aqui pra vocês. O foco aqui é autoconhecimento, espiritualidade, apego e carência. Que tudo tá interligado. Se a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe quais as dores que a gente tem, o que a gente tem que fazer pra melhorar e o que a gente tem de potência dentro da gente. Porque a nossa maior dor é a nossa maior força. Então, hoje, eu consigo trazer esse assunto sem doer. Mas antes, quando eu falava, quando eu tava na Matrix, que alguém vinha falar sobre abandono, sobre rejeição, aquilo me doía. Descia um nó na minha garganta. E hoje eu consigo falar isso com amor, porque eu sei que isso faz parte do meu aprendizado. E hoje isso se tornou a minha maior força. A gente está a serviço. Por que tu tá aqui? O que tu veio para melhorar o mundo? Porque Deus não te colocou aqui à toa. E eu sei que tu é uma centelha divina, tu é uma semente que tá aqui para florescer e tocar o teu irmão. Pode ser através da comunicação, pode ser através desse vídeo, pode ser através das cartas, pode ser... Mas o meu servir, ele vai conseguir servir em qualquer dimensão. Com certeza não é trabalhar no escritório e não é ir validando esses trabalhos, mas qual é o teu servir? O que pulsa dentro do teu coração? Qual é o teu propósito de vida? O que Deus quer pra ti? O que Deus quer que tu desenvolva? Então te faz esses questionamentos e não esquece de seguir aqui o canal para te acompanhar mais vídeos assim, porque eu acho que o intuito desse vídeo é ser bem descontraído e um bate-papo aí, de conseguir entrar dentro da tua casa e falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E às vezes é só aqui que a gente consegue, né? Porque se a gente falar sobre espiritualidade e autoconhecimento, pelo menos pra minha família, eles acham que eu tô louca. Mas tá tudo certo, é sobre isso. Eu tô aqui pra despertar quem realmente quer ouvir. Então, se tu é a pessoa que quer ouvir, segue aqui o canal, deixa o seu like, não esquece. E comenta aqui, o que tu acha que tem dentro do teu coração que é um propósito de alma divina?